Perfeito. Então, nós terminamos na parte anterior, tanto a questão da integração, das equações de movimento, né? E o que a gente vai estar olhando agora, que é a parte talvez mais interessante, que é, bom, o que eu faço com isso, né? Eu acabo tirando quando eu conheço as posições e as velocidades ao longo do tempo, que é a parte mais, talvez, com maior poder de predição, né, para a gente poder, de fato, estar obtendo informações sobre aquele material, aquele sistema de nosso interesse. Vai ser exatamente essa questão, né, de como calcular as propriedades físicas, né, uma vez que eu conheça as trajetórias, as posições e velocidades do meu sistema. Então, eu escolhi algumas propriedades, se tem inúmeras maneiras e sistemas e propriedades que a gente possa estar explorando, mas eu escolhi algumas que a gente vai fazer no laboratório e também, talvez, converse com as propostas dos projetos que vocês pensaram. Então, essa que é a ideia de tentar integrar o que a gente pode tirar dessas simulações moleculares e, de alguma forma, caracterizar aqueles sistemas de interesse, né? Bom, então, por trás da determinação dessas quantidades físicas, né? Então, vou começar essa parte B, exatamente tentando obter as propriedades de interesse. E a gente vai para a nossa última subrotina, que é a subrotina de amostragem, né? Então, o que é que essa amostragem faz? Ela vai estar acumulando, né, que é exatamente essa rotina aqui. Ela vai estar sempre acumulando os parâmetros que são relevantes para a simulação. Quem seriam esses? A energia total, a energia potencial, a energia cinética, as posições dos átomos, a velocidade, pressão, densidade, volume, o que você imaginar, né, em termos de propriedades, a gente pode calcular e manter isso, né, guardado ou escrever isso em um arquivo, né? Lembrando que a gente vai estar acumulando isso ao longo do tempo, né? Mas o que importa é que o valor de equilíbrio, né, ele vai ser dado, é a média temporal. Então, eu preciso fazer uma simulação relativamente longa para a gente atender aquela condição, né, que é a hipótese ergódica, e, portanto, o que vai fazer sentido não vai ser o valor instantâneo de uma dessas propriedades, mas sim a média temporal dessas propriedades. Isso aqui é algo que é extremamente importante, porque no cálculo da dinâmica molecular, a gente vai ver que a cada passo, ou a cada X passos que a gente escolher, né, a gente vai estar sempre olhando, vai tendo acesso a essa informação, né, de uma forma instantânea, mas o que importa e faz sentido físico é a média temporal, né? Então, lembra sempre disso. No exercício que a gente vai fazer na próxima aula, no laboratório, né, o que a gente vai fazer é isso, vamos guardar essas propriedades ao longo do tempo, né, mas o que faz sentido físico vai ser apenas a média temporal dessa propriedade. Então, mantenham isso em mente, né? Bom, o que são essas propriedades de equilíbrio, né? Então, se eu conheço, se a minha propriedade termodinâmica é uma variável, que ela varia no tempo, né? A cada tempo você tem um valor instantâneo dela, né? Então, só lembrando aqui de novo, a nossa média no ensemble, né? Ela vai ser igual à média temporal. Eu posso pegar essa propriedade, seja lá qual for, ela vai ser dependente das posições no tempo e das velocidades no tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer, nada mais é do que, eu preciso agora, para uma questão de precisão, né, ela vai estar trazendo uma imagem microscópica, ou seja, aquele estado microscópico que o Gibbs definiu, né, daquele meio observável, ele vai depender das posições e do momento, das velocidades, né? Então, o que seria isso? Pode ser a energia potencial, cinética, temperatura, pressão, por exemplo, né? Então, para cada passo de integração, a gente vai calcular essa propriedade, né? E seria o equivalente a gente fazer um experimento. Então, se eu estou interessado em medir a temperatura, né, do ponto de vista experimental,
que é essa medida da temperatura? Ela vai ser uma medida no ensemble, né? Você vai acabar tirando, né, quando você mede a temperatura, o que você está fazendo é obtendo o estado macroscópico a partir de um comportamento microscópico, né? Então, aqui vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai acumular no tempo a variação dessas propriedades, né? E depois a gente vai fazer uma média temporal. Então, dessa forma, eu consigo obter, né, quem seria o observável físico daquela minha propriedade de interesse. E aí, essa média, não o valor instantâneo, né, do último passo, por exemplo, mas a média é que faz sentido físico e a média que vai nos permitir comparar com resultados experimentais, né, ou resultados analíticos, né? E associada a essa média, você vai ter uma flutuação, né, que vai ser o nosso erro. Então, para cada variável, eu vou ter um erro associado a ela. Então, note que aqui a gente tem um caráter também como é do ponto de vista experimental. Você tem uma média, né, vai ser o nosso observado físico, mas associado a ele, eu vou também ter um erro, né, da qual eu posso até aferir quão bom ou ruim, de uma forma comparativa, a gente teria em relação aos resultados experimentais, né? Então, numericamente, é feita dessa maneira, né? E volto a lembrar, por que eu sempre, nas duas últimas aulas, né, eu chamava a atenção daquele slide mais importante dessa parte, porque é agora que a gente vai poder conseguir obter essas propriedades físicas, né? Ou seja, fazer uma média temporal, né, para obter a média do ensemble, portanto, comparar com os resultados experimentais ou outros resultados analíticos que a gente teria para o nosso determinado sistema. Então, ele já carrega em si, né, um erro associado que a gente consegue controlar, né, diminuindo, por exemplo, ΔT, né, ou fazendo uma melhor amostragem dentro desses observáveis físicos, tá? E dessa forma a gente poder ir monitorando, né, o nosso sistema. Tudo bem? Bom, como é feito isso na prática, né? Na prática, essencialmente, você vai fazer uma rotina que você vai somar, acumular, você vai ter um vetor que vai estar acumulando, né, a energia potencial, a energia cinética, a energia total, temperatura, pressão, né, e os passos, e eu vou estar obtendo as médias, né, em cada uma dessas, a cada passo, como é que é a evolução dessa média ao longo do tempo, tá? Então, essencialmente, é isso que é feito, né, nessa subrotina de amostragem. Então, a gente vai acumular, né, isso é uma maneira, né? Outra maneira é você fazer um pós-processamento, né? Ou seja, gravar em um arquivo, né, todas as temperaturas, a cada instante de tempo, você guardar todas as propriedades que você está interessado e depois fazer uma média sobre aquele conjunto de dados, né? O problema de você fazer algo assim, né, é que hoje em dia a gente consegue fazer, porque a gente consegue estar escrevendo rapidamente no disco. No passado isso era um problema, né, porque você não tinha um disco tão grande, então você tinha que estar sempre escrevendo e apagando, né? E isso aqui é um dos problemas que pode, computacionalmente, pode limitar a dinâmica molecular, é essa velocidade que eles chamam de velocidade I/O, né, de entrada e a gravação de dados, né, input e output, que vai, a todo momento, ele vai estar gravando no disco, né, no arquivo, quem são essas velocidades, quem são essas posições, quem são essas energias. Isso pode gerar arquivos relativamente grandes se você fizer uma simulação muito longa, né? Então, essa que é a ideia, tem maneiras de você poder contornar esse problema, né? Bom, então, tipicamente, e isso a gente vai tentar observar ao longo no próximo laboratório, na próxima semana, o que eu vou estar monitorando, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma propriedade, que é a energia, em função do tempo, né? Então, note, o que eu espero da energia, né? E aí vem uma discussão que eu acho que o Laura havia trazido algumas semanas atrás, sobre
o que faz sentido aqui é apenas, né, quando a gente estiver tratando do sistema em equilíbrio, né? Ou seja, você atingiu aquela condição que os meus estados no microscópico, né, ele teria a mesma propriedade macroscópica. Então, para isso, eu preciso fazer uma fase na minha dinâmica molecular que é chamada fase de equilibração. O que significa equilibração? Que eu vou estar levando o meu sistema para a condição de temperatura, de pressão, que eu estou interessado, né? Então, nesse processo, a minha energia pode estar variando, né, porque eu posso estar colocando energia do sistema e tirando, e note que depois de um tempo, essa energia agora já não varia tanto, né? Ela está em torno de uma determinada média. Então, o que é que faz sentido físico, né? É a gente fazer as médias apenas nessa região, que é chamada região de produção, né, da qual eu tenho garantia que o meu sistema está em equilíbrio, né? Então, essa é uma maneira da gente controlar e saber se eu estou no equilíbrio, né? É olhar uma fase de equilibração, né, e depois olhar como é que é a produção. Então, é como, no final das contas, você vai ver que vai ficar parecendo um videogame, você vai ter que ficar monitorando, né? A gente não vai interferir no sistema, mas ele vai, e a cada grau de liberdade, né, e equilibrando, vai chegar o momento que isso vai torna-se equilibrado, está nas condições que a gente está querendo estudar, né, e a gente vai olhar a média temporal apenas naquele intervalo de tempo, que é quando o sistema está equilibrado, ou seja, na fase de produção, né? Então, uma grande vantagem na dinâmica, atualmente, é que eu posso pegar esse último ponto aqui e dar continuidade, né, sem perda nenhuma da dinâmica. Então, com isso, eu consigo sempre melhorar a minha média, ou seja, o erro que eu tenho no meu sistema, né, fazendo apenas mais alguns passos. Então, dessa forma, eu consigo, né, estar monitorando se meu sistema, de fato, está equilibrado, né, e obter as propriedades físicas de interesse, né, fazendo a média na condição de equilíbrio, ou seja, na situação de produção. Então, eu estou chamando a atenção disso porque na próxima semana a gente vai fazer exatamente esse exercício, que é um protocolo, né? Então, você primeiro termaliza o teu sistema, né? Ou seja, a gente vai estar chegando próximo à condição de equilíbrio. Depois, a gente permite que o sistema evolua no tempo, termalizado, ou seja, em equilíbrio, né? E a gente vai obter as propriedades físicas nessa região da produção. Tá? Essa que é a grande, o procedimento, né? O protocolo que é usado na dinâmica molecular, que é uma fase de equilibração e, em seguida, a fase de produção. Então, no meu cálculo das médias, essa parte aqui eu simplesmente elimino, né? Eu não vou usar nada, mas que faz sentido físico é apenas a média temporal nessa região de produção, né? Bom, essa é a primeira parte, então eu consigo agora fazer uma média sobre a energia potencial, a energia cinética, a temperatura, a pressão, né, acumulando no tempo cada uma dessas propriedades. Então, note, a energia potencial depende das posições, né? Lembra que a propriedade que a gente estava interessado era isso. A energia cinética depende das velocidades, e eu consigo associar a energia cinética no tempo com a temperatura, né? Então, portanto, eu consigo monitorar a temperatura ao longo do tempo, a pressão pelo virial, né, a temperatura pela energia cinética, e assim por diante. Então, tudo que a gente conhece de mecânica clássica agora, a gente vai estar utilizando para poder monitorar algumas dessas propriedades. Bom, mas aí tem uma outra propriedade que depende das posições, que acho que é interesse para alguns dos projetos, que seria olhar para a difusão. Então, do ponto de vista físico, experimental, né, você acessar a difusão, ela pode ser muito problemático, né, assim, dados os erros e a dificuldade experimental, né.
aqui a gente consegue, é quase como um Big Brother, né? Você vai estar acompanhando átomo a átomo o que está acontecendo com ele, você vai ver o filme disso, inclusive, acontecendo, e a gente consegue aferir como é o coeficiente de difusão de cada átomo, cada espécie no meu sistema, né? E a maneira como a gente vai obter difusão é a partir da chamada relação de Einstein, né, por um tempo relativamente longo, que ele me diz o seguinte, que a média, né, o chamado desvio quadrático médio, o que é o desvio quadrático médio? É você pegar a diferença da posição num tempo t igual a zero, e desse mesmo átomo em outro tempo, e calcular isso do ponto de vista da média temporal. Então, é como se eu estivesse nesse ponto, e agora, né, vou colocar aqui a imagem dele, no t igual a zero, e ele vai estar evoluindo temporalmente, né? Então, o que significa isso? Que a cada passo, eu vou calcular a distância entre o meu átomo, no tempo t igual a ΔT, t0 mais ΔT, e o tempo t0. Aí depois, t mais 2, ΔT, e assim por diante, né? Então, eu vou olhar a posição no presente em relação à posição original dele, né? Então, com isso, você consegue verificar se o átomo está andando, está difundindo, ou ele está simplesmente vibrando em torno de uma determinada posição, né? Então, o que o Einstein mostrou é que essa relação, ela depende do coeficiente de difusão, né? E a gente tem um coeficiente aqui que depende da dimensionalidade do sistema. Então, se é 3D, isso aqui é 6, se é 2D, isso aqui vai ser 4, né? Se é 1D, é 2. Né? Essencialmente, essa é a ideia. Então, esse desvio quadrático, o deslocamento quadrático médio, né? Vai ser a soma sobre todas as partículas, dividido pelo número de partículas, né? Onde eu vou estar olhando a diferença da posição atual, tempo t, em relação dessa partícula aí, em relação à mesma partícula aí, só que no tempo t igual a zero. Então, estou sempre olhando, se ele começa nesse ponto, né, ele vai estar andando, e eu vou estar olhando a posição no tempo futuro, né, no presente, em relação à posição original que ele começou o cálculo. Onde essa origem temporal, não importa, porque se ele estiver difundindo, né, a gente vai conseguir obter, de qualquer forma, o coeficiente de difusão. Né? Bom, o que eu acabo ganhando com isso? Se eu faço um gráfico, aqui é o caso do metano líquido, né, a essa temperatura de 150 Kelvin a 1000 bar, aqui é o deslocamento quadrático médio das várias moléculas de metano que compõem o meu sistema, em função do tempo, né? Note que ele tem um comportamento quase que linear, né? E eu consigo, pelo coeficiente angular dessa reta, ou dessa curva, obter quem seria esse coeficiente de difusão. Isso é muito legal porque não só eu consigo aferir sobre o coeficiente de difusão, então eu vou poder usar essa informação em escalas maiores, como também, né, se eu consigo aferir o que está acontecendo com o meu sistema, né? Então, note, se eu tenho um sistema na fase sólida, o que vai acontecer com o átomo na fase sólida? Ele vai estar próximo a uma região de equilíbrio, uma posição de equilíbrio, e ele simplesmente vai estar vibrando em torno daquela posição de equilíbrio, né? Então, o que eu vou ver nesse deslocamento quadrático médio? Ele vai estar andando, que é essa vibração, mas e depois isso aqui vai ficar constante. Tá? Então, esse é também um indicativo da gente saber em qual fase está o nosso sistema. Né? Olha que bonito isso. Eu consigo obter se ele está na fase líquida, gasosa, ou na fase sólida, só olhando pela difusão. E aí você tem casos super interessantes onde parte do sistema ele está se difundindo e parte do sistema está mantido como sólido. Então, até, se você encontra algo desse tipo, você publica na Science e na Nature, né? Porque aí você tem sub-redes que estão se comportando de uma forma diferente, né? E o caso da água, por exemplo, quando você está em condições planetárias, né, de planetas gigantes,
é exatamente isso que acontece. Então, aqui é um caso bem interessante, onde você consegue obter coeficiente de difusão, que a gente vai usar em escalas maiores, bem como, né, a gente consegue aferir ou ter uma noção de qual fase o meu sistema está, qual fase ele está, né, se na fase sólida, líquida ou gasosa. Bom, esse é um primeiro exercício, a gente vai fazer algo bem... o Lauro pergunta sobre a questão desse critério. Bom, Lauro, eu vou voltar aqui a minha... o ideal seria... Se eu estou na fase sólida, o que é um sólido? Né? Eu vou fazer uma discussão sobre a fase líquida depois. O sólido que você tem são os meus átomos, eles vão estar vibrando em torno de uma posição, correto? Se eu tenho uma fase líquida ou gasosa, esse átomo ele vai estar difundindo no sistema. Tá? Então, se eu tenho agora, se eu vejo pelo coeficiente pelo deslocamento quadrático médio, que esse sistema ele começou a difundir e depois parou, ou seja, ele não vai estar mudando mais esse deslocamento quadrático médio, significa apenas que ele está vibrando. Né? Vou tentar fazer aqui a figura, ela seria algo assim. Ó. Se tivesse um sólido, ele estaria começando e depois ele vira constante. Tá? Então, nesse sentido, eu ainda continuo podendo obter quem é o coeficiente angular, né, nessa região, mas ele só vai estar vibrando em torno dessa posição. Tá? E não vai estar andando no sistema, né, como é o caso do líquido ou do gás. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente... Mas, de novo, é algo que é qualitativo, né, mas a gente já tem um primeiro insight qual fase o meu sistema estaria. Essa aqui é a ideia em torno dessa opção, né, de olhar essa propriedade. Tá? Bom, quais outras propriedades a gente pode estar obtendo, né, que a gente também vai fazer no próximo... no laboratório, na próxima semana, né, por isso que eu estou trazendo essas discussões aqui de antemão. Uma delas é chamado o coeficiente, a gente já falou aqui do coeficiente de difusão, né, mas a gente também tem uma outra propriedade que é chamada distribuição radial, ou distribuição radial de pares, né. O que vem a ser essa distribuição radial de pares? Ela é representada aqui, né, por um instantâneo de uma determinada configuração, mas, fisicamente, ela está me dizendo que seria um diagrama, um histograma, né, onde eu vou estar olhando qual é a probabilidade de eu achar um determinado átomo a uma certa distância. Né? Então, eu vou estar centrado em uma molécula e calcular a distância dessa molécula a todas as demais no sistema. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, com o tempo, né, eu vou fazer isso sobre todas as moléculas, ou seja, por isso é par, né? Então, essa molécula em relação a todas as demais, e vou acumular, né, quantos átomos ou quantas moléculas estaria a uma determinada distância. Então, isso aqui é outra maneira também da gente aferir sobre a fase que esse meu sistema se encontra, né? Porque se eu tenho um sistema que ele é cristalino, né, um sistema sólido cristalino, o que a gente vai esperar? Que, periodicamente, eu vou encontrar átomos, né, e moléculas, né, se eu estiver centrado em um determinado sistema. Então, eu vou esperar para essa curva, no caso, ela seria algo assim, né, eu vou vários picos, né? E ele é interessante, esses picos, porque isso aqui é a distância, né? Isso aqui eu sou péssimo com esse negocinho fazer com o mouse, não é das melhores. E aqui é o GDR, né? Vocês podem rir à vontade aqui desse meu exercício. Bom, o que a gente acontece? Que na estrutura cristalina, né, a gente vai esperar que, como você tem estrutura periódica, né,
a depender se eu for olhar para essa função, vou estar olhando para vários picos dela, né? Se agora eu tenho uma estrutura que ela é líquida, né, o que é que vai acontecer? Qual a diferença de um sólido para um líquido, né? No caso, do ponto de vista estrutural, né, o que a gente vai estar olhando para um líquido é que, na ordem, assim, a curta distâncias, esse histograma ele vai parecer o histograma de um sistema sólido, ou seja, ele vai ter uma certa, vou colocar com outra, vai ter uma certa distribuição, mas ele vai não só, ele vai ter uma certa dispersão, né, porque não é exatamente perfeito essa distância. Você vai ter um segundo pico, talvez, né, mas logo em seguida você perde completamente, né, a correlação entre essas distâncias, ou seja, você tem uma maneira de verificar se o sistema está na fase líquida, ou sólida, ou gasosa. No caso do gás, né, essencialmente, essa figura ele vai ter apenas um pico, e logo em seguida ele já morre, né, vai para a densidade que a gente teria no gás. Por que essa propriedade é interessante, né, do ponto de vista da nossa discussão aqui? É que, se você faz uma difração de raio-x, ou uma difração de nêutrons, né, você vai ter o que seria, e você faz a transformada de Fourier dessa difração de nêutrons, o que você tem é exatamente essa figura. Tá? Então, isso é uma maneira da gente validar se a parte estrutural está sendo feita de forma correta. Inclusive, é uma maneira direta da gente poder estar inferindo como é que é a estrutura de um sólido, como é que é a estrutura do líquido, ou um sistema amorfo, e assim por diante. Então, diretamente, conhecendo as posições atômicas ao longo do tempo, a gente, fazendo a transformada de Fourier dela, né, essa função de chamar de função de distribuição radial, né, você consegue, né, comparar com o que você tem em difração de raio-x, né, ou de nêutron. E aí onde é uma vantagem da dinâmica molecular, que é o fato de você poder, né, explicar ou ajudar os experimentais a entender como é que é a estrutura, né, porque muitas das vezes ele não necessariamente sabe como é que é essa distribuição dos átomos e moléculas, né, mas a dinâmica molecular permite que a gente possa aferir como é que seria essa distribuição, né, e você poder obter diretamente essa informação, né. Outra informação muito interessante que a gente pode obter só conhecendo as forças e pressões que estão atuando sobre aquele sistema seria a tensão interfacial, né, que é importante para você poder, vários dos mecanismos que a gente vai estar usando na chamada rede de Boltzmann, ele envolve, né, a tensão interfacial. Você obter essa tensão interfacial, né, quem é a tensão interfacial do ponto de vista físico? É a energia livre necessária para você aumentar, né, a tua área dentro de uma interface. E eu consigo escrever a tensão interfacial a partir de variações da pressão, né, ou do estresse, né, que eu consigo calcular pelas posições, pelo momento, pela posição e pelas forças. Tá? Então, se eu conheço força, posição e momento, eu consigo determinar a pressão em cada um dos pontos, né, agora é um tensor, a pressão, e a partir disso eu consigo obter quem seria a minha tensão interfacial. Então, nós já tem uma propriedade estrutural, a distribuição radial de pares, eu consigo determinar uma propriedade de transporte, que seria o coeficiente de difusão, e consigo determinar uma propriedade termodinâmica, que é extremamente importante em interfaces, que seria a tensão interfacial, ou a tensão superficial, se você estiver considerando o ar, né? Então, isso a partir de conhecendo as posições, as forças e as velocidades de cada um dos átomos do sistema, né? Então, vai ser essencialmente essas três propriedades que a gente vai estar primeiro procurando no laboratório, mas, obviamente, tem outras propriedades de interesse, né? Uma delas
são as chamadas funções de correlação, né? Então, para quem ainda não viu função-resposta no estatística, né? Então, essa função-resposta é um conceito que ela é direta, assim, a gente acaba importando, né, da estatística, e aqui na dinâmica molecular, ela vai ter um papel importante, que é o seguinte: eu vou poder calcular essa função de correlação, né? Quem vai ser essa função de correlação imagine que eu tenho uma dinâmica, aqui é o tempo zero, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Em seguida, eu vou estar calculando quem seria a propriedade A, em função do tempo. Então, essa propriedade A está variando de 2, 3, 1, 5 e assim por diante, né? Bem como a propriedade B, né? Que é uma outra propriedade, pode ser a mesma também, né? E ela tem outros valores aqui, né? Então, em função do tempo, no t igual a 0, ele vale 4, t igual a 1, 2, t igual a 2, 3, t igual a 3, 5. Né? O que eu quero saber é qual é a função de correlação entre essa minha propriedade A e a minha propriedade B em função do tempo. Tá? E aí, dessa forma, né, o que é que eu consigo calcular? Então, para o meu primeiro, para t igual a 0, tá? Ele seria, então, o produto de cada um dos termos. Né? Então, o meu A igual a t igual a 0, vezes B igual a t igual a 0. Então, 2 vezes 4, primeiro termo. Depois eu vou mudar a origem temporal, né, do A, 3 vezes 2, 1 vezes 3, 5 vezes 5. Tá? Quando eu for olhar para o meu t igual a 1, o que eu vou estar olhando? Eu vou estar olhando em relação a esse ponto, né, t igual a 1, o meu t igual a 0. Né? O 1 em relação ao 2, o 5 em relação ao 3, e assim por diante. Para o t igual a 2, né, vai ser o 1 em relação ao primeiro passo no B, o 5 em relação ao segundo passo do B. Então, com isso, eu consigo obter essa função de correlação. Bom, isso aqui está parecendo bastante abstrato, mas vamos pegar um exemplo importante na dinâmica molecular, e que ela vai trazer algo que vocês vão ver que é sensacional. Né? Uma das coisas, um dos cálculos que a gente pode fazer é a chamada função de autocorrelação da velocidade, o VEL, Velocity Correlation Function, né? Que nada mais é do que fazer aquele exercício de produtos, só que com a mesma variável. Essa aqui se mantém no t igual a 0, e eu estou vendo como é que como essa variável ela se correlaciona com essa outra, né, em função do tempo. Essa função ela vai ter essa cara aqui, ó, né, tempo, autocorrelação da velocidade. Né? E aí você consegue calcular porque você conhece a velocidade em cada instante de tempo. Depois a gente faz esse produto. Né? Bom, o que tem de interessante aqui, né, quando a gente obtém essa propriedade? O grande interesse nessa propriedade, e aqui eu vou pegar um exemplo, né, seria aquela função de correlação, né, ela usualmente ela é normalizada, então ela começa em 1, e depois ela cai para o negativo, e vai indo, e aí com o tempo ela vai decaindo até chegar em 0. Né? A questão toda é que, se eu conheço essa função, e para obter essa função, eu só preciso conhecer as velocidades, né, em função do tempo, se eu aplico de novo a transformada de Fourier dessa função, o que eu vou obter, aí pasmem, né, é o espectro vibracional das moléculas. Algo que a gente consegue medir, né? E a gente consegue comparar de novo se a minha dinâmica molecular ela é suficientemente boa para capturar os modos vibracionais dessas moléculas. E aí, acho que o grande barato aqui é o fato de você poder inferir, né, porque a gente conhece, a partir dessa função de autocorrelação das velocidades, saber quem é cada um desses picos aqui. Então, aqui, o caso era o xenônio dentro de uma cadeia de um hidrato,
Se ele está vibrando assim, eu consigo, nesse gráfico, saber. Experimentalmente, você vai ter todo o espectro. Aqui eu consigo saber que, nesse ponto, vai ter esse grau de esse modo de vibração, né? Pode ser assim também, né? Ou seja lá qual for o tempo, o modo característico do meu sistema. Então, só conhecendo as velocidades em função do tempo, se eu aplico a transformada de Fourier, eu consigo obter o espectro vibracional do meu sistema molecular, né? O que é fantástico. Então, você só acumulando posição e a velocidade, em 2 slides a gente já viu quem é o coeficiente de difusão, a propriedade de transporte, a distribuição radial de pares, né, que vai te dar quanto, se o sistema está na fase líquida, sólida ou gasosa, né, bem como é que é a coordenação próxima a cada átomo, né. Aqui, pelas velocidades e a autocorrelação das velocidades, a gente obtém o espectro vibracional daquele sistema, né? Então, e da mesma forma você pode obter o espectro de difração de raio-x, né? Quando a gente aplica a transformada de Fourier na distribuição radial de pares, e com isso, né, você consegue caracterizar e comparar com vários resultados experimentais, e não só isso, ajudar os experimentais a interpretar o que é que está acontecendo do ponto de vista físico, né? Porque a gente consegue acessar e, de fato, seguir cada átomo, né, ao longo do tempo. Então, você vê que é algo que é bem poderoso, né? Eu posso também obter propriedade de transporte, o coeficiente de difusão já é um deles, né? E a gente pode obter o coeficiente de difusão não só pelo deslocamento quadrático médio, mas também pela integral daquela função das correlações de velocidade, né? Poder comparar ambos os métodos. Eu posso obter a viscosidade, né, diretamente do meu cálculo. Tudo que eu preciso é só as velocidades, né, posições e as forças. Eu consigo, pelo estresse, aqui a variação do estresse em cada das direções. Se eu faço a autocorrelação do estresse, né, eu consigo obter a viscosidade daquele meu sistema. Então, eu consigo prever qual que é a viscosidade do meu sistema, né, dado essas condições. E também de interesse para alguns dos projetos que vocês sugeriram, seria obter o coeficiente de transporte, o transporte de calor, né, que eu vou estar olhando para a corrente de calor no sistema, que eu consigo calcular pela energia em cada um dos átomos, né? Então, como essa energia varia em função da média, e essa corrente, se eu faço a autocorrelação, a função de autocorrelação da corrente, né, eu consigo obter quem seria o coeficiente de transporte do calor. Então, todas essas propriedades a gente vai conseguir acoplar em escalas maiores, e tudo que eu preciso fazer é seguir as posições e velocidades, né? Essencialmente isso, e as forças e energias, né? Então, se eu tenho essas informações ao longo da minha dinâmica, eu vou ser capaz de obter o coeficiente de difusão, a viscosidade, o transporte de calor, né, o coeficiente relacionado com o transporte de calor, e assim por diante. Então, você tem várias, isso aqui é em relação à viscosidade, né, como é que a gente vai estar obtendo isso, e a gente vai fazer esse paralelo, né, dentro da descrição macroscópica, e a gente vai poder comparar, de fato, com os valores que você tem na dinâmica molecular no sistema de interesse, né? Então, aqui a gente vai aplicar uma certa aceleração, você tem a densidade que você conhece, né, e eu consigo inferir, né, de outra maneira, a viscosidade, né, a partir da variação da velocidade em função da distância, né? E aí tem uma informação macroscópica, né, a partir simplesmente das posições atômicas e velocidades desses átomos, né? Então, essencialmente, aqui a gente foi olhando a velocidade, aqui é um exemplo de um trabalho do nosso grupo, olhando a velocidade em função do raio, né, se você tem um sistema confinado ou não, e ainda assim
você é capaz de inferir a viscosidade, né, entre a superfície e o determinado fluido, né. Eu acho que um dos projetos que está ligado ao de salinização, né, essa aqui seria uma propriedade interessante de estar determinando, né, como é que a viscosidade daquele meio acaba mudando em função da composição iônica, né, do sabor que vai compor aquele o sistema de interesse, né. Bem como, se eu conheço a tensão interfacial, e agora eu posso aplicar a lei de Laplace, né, você tem uma relação entre a pressão, a variação de pressão com a tensão interfacial, e eu posso simular uma interface em escala macroscópica. Então, a partir de informação, de novo, né, eu vou trazer aqui para que é essencialmente uma informação atomística, né, momento de cada átomo, posição e força, eu consigo inferir quem é a tensão interfacial, né, e fazer uma descrição das propriedades macroscópicas daquele em escalas maiores, né. Bom, então, como resumo, que tipo de informação a gente pode obter? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que acabou aparecendo aí na minha vida. O primeiro são as propriedades estruturais, então posso comparar raio-x e difração de nêutrons, aqui em função, isso aqui foi calculado com dinâmica molecular, e se compara com o resultado experimental, concordância lindíssima, né, em função aqui da pressão, e a grande vantagem é o fato da gente poder inferir sobre o que está acontecendo em cada um desses pontos, então eu sei que isso aqui está relacionado a uma determinada configuração daqueles meus átomos, né? Eu posso calcular as propriedades espectroscópicas, infravermelho, gama e ressonância magnética, de novo, a comparação dinâmica molecular, em vermelho, o cálculo de primeiros princípios, os resultados experimentais. Então, se você tem um potencial que captura bem essas interações interatômicas, o resultado é excepcional, você consegue inferir, né, a partir da simulação, o que é que tem em cada um daqueles modos que experimentalmente você tem essa informação, mas você não tem que desconstruir esse espectro, né, e saber de onde vem cada uma das contribuições, né. O outro é a velocidade do som se propagando no teu material, então as propriedades elásticas. Então, a partir da dinâmica molecular, a gente pode inferir sobre a resposta de ondas sísmicas no sistema, que é algo em larga escala, né? E aqui, de novo, comparando a simulação de dinâmica molecular com resultados experimentais, então note que a gente consegue capturar bem, né, em um range grande de pressão. Para quem não está familiarizado com essa unidade de pressão, aqui a gente está falando de interior da Terra, tá? Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. E um dos projetos, né, o Chapa Quente, vai ser exatamente olhando como algumas dessas propriedades, em termos da pressão, vai estar variando. Tem um caso que eu acho que eu havia chamado a atenção, talvez na primeira aula, né? Isso aqui é um exemplo da minha tese de doutorado, onde a gente calculou a energia livre em função da temperatura, os dados, símbolos, né, são resultados experimentais, e essa curva é o resultado da dinâmica molecular. Então, a priori, a gente não usou nenhuma informação experimental, né? E aí note que esses dados da dinâmica molecular, eles foram feitos antes da parte experimental, a gente conseguiu obter quem é o ponto de fusão desse material, e depois, quando fizeram o material de fato, e a gente compara aqui a energia livre, o modelo, né, no caso aqui do silício, ele captura de uma forma muito boa o coeficiente de difusão, a temperatura de difusão do meu sistema, né? E, finalmente, a estabilidade de fases, né? Então, consigo, experimentalmente, né, são esses dados aqui, o quadradinho, eu consigo fazer um processo que é similar ao experimental, né, de modo a ver qual a densidade, qual que é e aqui, acho que o ponto chamado a atenção é que, para você chegar a essas condições de altas pressões, você precisa quebrar, né, a chamada célula de diamante. Então, você, essencialmente, cada um desses pontos é um diamante que se quebra, né, isso se você faz de uma forma apropriada.
né? Então, são experimentos extremamente custosos e difíceis de serem feitos, né, se você quer condições planetárias. E aqui a gente facilmente, você coloca pressão no código e a gente sai com essas informações. Então, o que eu iria, isso aqui é mais para motivação do que a gente vai estar vendo na próxima aula. O que a simulação exatomística nos traz? Propriedades estruturais, espectroscopia, infravermelho, Raman, ressonância magnética, as propriedades elásticas, vai ser importante para alguns projetos, as propriedades termodinâmicas, né, que também vai ser importante para alguns deles, e a questão da estabilidade de fases, né? Então, tudo isso conhecendo posição, velocidade e forças que estão atuando em cada um dos átomos, né? Então, assim, com isso, né, just in time, né? Então, a gente viu cada uma das caixinhas aqui da nossa dinâmica molecular, né? E na próxima aula vamos botar a mão na massa, que é rodar um código de dinâmica molecular, extrair ao menos algumas dessas propriedades que nós temos interesse, né? E vamos escolher um sistema de tal modo que cada um vai poder contribuir com determinada condição de temperatura ou de pressão e a gente poder mapear, né, todo o nosso sistema físico. Então, acho que com isso eu vou por aqui. Se alguém tiver qualquer dúvida, né? Então, a próxima aula vai ser importante para, de fato, a gente estar fazendo, né,